Meu nome é Adilon, nós viemos do Rio de Janeiro em 1994. Meu nome é Lídia, viemos do Rio nessa data, viemos com a família pra de mudança mesmo para Juiz de Fora, né. O meu irmão já morava aqui, mas antes disso teve o casamento do Jorge Luiz e nós viemos nesse casamento. E aí nós conhecemos a igreja nessa oportunidade. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas não tinha essa parte de cima aqui, só tinha aquela parte de baixo ali. Sim, e foi isso que aconteceu, né, o João veio transferido, né, do trabalho, e aí nós já conhecíamos porque a gente tinha vindo no casamento, né. E também o irmão, meu cunhado, o Dimas e Maria e família já moravam aqui há 2 anos, né, 2 anos antes da gente vir. Nós reunimos numa igreja de Madureira, no Rio de Janeiro, e nós somos convertidos desde novos. Então nós já tínhamos experiência com o evangelho e com o trabalho na obra do Senhor. Foi um fato que realmente me impactou, uma reunião de aniversário da igreja, que um irmão chamado José Osvaldo, do Rio de Janeiro, veio nos dar as mensagens no fim de semana, e eu estava dirigindo a reunião, e ao final da mensagem ele fez um apelo e converteram 4 pessoas naquele mesmo dia. Alzerino, Demas e outros 2 que eu não me lembro. Aquilo me impactou muito, porque a igreja tinha pouca gente e começou a converter mais pessoas. Ficamos muito felizes com isso, isso foi um impacto positivo para a nossa permanência até na igreja, né. Não, realmente eu enfatizo essa experiência que foi muito marcante para nós, porque a gente já conhecia o irmão José Osvaldo, né, lá do Rio, e podemos, estar presente nesse dia que realmente houve essa manifestação de 4 pessoas, né, pessoas que de idade, né, que já estavam já há bastante tempo ouvindo a palavra, mas nesse dia eles decidiram, né, então foi realmente muito marcante, para nós como família e para a igreja também. O Alzerino e Demas, eles vieram de lá, do mesmo local onde nós viemos inicialmente, que é Conceição de Carangola, né. E essa família é uma família grande, e eles ouviam o evangelho já lá nessa igreja, e eles já estavam morando aqui em Juiz de Fora nessa época, isso tem muitos anos. Quantos anos? Mais ou menos uns Nos anos 90 ainda, hein. é, muito tempo. Então foi muito bom para nós ver aqueles irmãos que a gente conhecia há tantos anos se entregarem ao Senhor naquela noite. Eu acho que foi no aniversário da igreja, não tenho certeza, mas eu acho que foi, é agosto, né, mês de agosto, mas o ano exatamente eu não consigo lembrar. Sei que foi entre 94 e talvez 98, né. Por aí. Isso um desses anos, eu não tenho certeza. O Alzerino lembra, ele nunca esquece disso. É, a gente veio, o Odilon foi transferido do trabalho, né, então a gente veio definitivo mesmo para morar, né. E assim, como eu sou do Rio, né, e o João também estava no Rio há bastante tempo, o Rio é uma cidade muito quente, né, e a gente já estava acostumado com o calor, né. E Juiz de Fora não, Juiz de Fora é uma cidade fria, não como hoje, hoje não faz tanto frio, mas naquela época fazia bastante frio, né. Então assim, isso foi algo que realmente foi difícil, né. E aí também na igreja, a gente sentiu um pouco, porque apesar da nossa igreja aqui ser casa de oração, lá a nossa igreja no Rio também, né, mas assim, isso é natural, isso é normal, né, diferente, muita coisa diferente, né, não na doutrina, né, mas nos costumes, né.
Então, assim, talvez isso tenha, assim, sido, assim, a maior dificuldade, né. Mas, assim, com o tempo a gente foi se adaptando, né, os irmãos nos receberam muito bem, né, Dimas e Maria já reuniam aqui, né, então, assim, foi uma dificuldade de momento, mas que, nós superamos bem, né, Deus abençoou. A gente supera algumas dificuldades na igreja, porque a gente não quer mudar de igreja, mas principalmente pensando no progresso da obra, né, do evangelho. Dificuldades a gente vai encontrar, qualquer igreja nova que você vai reunir, tem costumes diferentes, mas em prol da obra da conversão das almas, a gente resiste e Deus nos abençoa. Meio que já continuo com essa resposta, porque dificuldades nós encontramos, né, a igreja aqui não tinha presbitério, não tinha nada na época, era um irmão só que liderava a igreja, era o irmão Salomão. Você quando fica na mão de um só é mais difícil, né, dele conduzir, a gente entende assim, né. E então, tinha algumas restrições, algumas coisas, mas em prol do evangelho a gente sempre superou. Desde o início, né, a gente procurou contribuir, né, colaborar com os trabalhos da igreja, né, na assiduidade, né, e também na dedicação, né. Então eu cheguei a ter uma classe de adolescentes ali naquela salinha, naquela salinha. E o João também sempre sempre sendo usado, sempre buscando ajudar, né. E assim, eu sou muito grata a Deus, porque nós crescemos muito aqui, Juiz de Fora. Talvez se a gente tivesse permanecido lá no Rio, não teria tido esse crescimento, né, porque a gente cresceu junto com a igreja. A igreja tinha o quê? 5 anos, né, 5, espera aí, 15, 15, né? É, 15. Então, assim, é uma igreja nova, né, então, assim, foi um momento que e muita coisa mudou de lá para cá, né, Deus tem abençoado, né, e graças a Deus, ele nos usou, né, para contribuir, né, para o crescimento do trabalho aqui nessa igreja local, né. O meu trabalho na igreja foi muito ativo, mas quando eu era mais novo, né. Agora já com mais idade tenho menos compromisso. Mas essa turma toda aí, toda a família do Nivaldo, menos ele, foram meus alunos na escola dominical. E muitos outros que saíram daqui estão no mundo aí evangélico. Eu era professor de escola dominical, principalmente de jovens. Fui muito usado para a família de jovens. E era família mista, era uma escola mista, alunas e alunos, os irmãos. E Deus nos abençoou muito. Tem pessoas reunindo aí que quando veio: "Ô professor", ele não esquece até hoje, né. Foram épocas muito boas. Eu vim para aqui com 40 e poucos anos de idade, era bem jovem ainda. E foi então muito bom. Mas fora isso, sempre contemplado em todas as escalas, sem exceção, né. E mais a contribuição como liderança, eu era mais uma pessoa de ser consultada. Eu nunca, assumi o presbitério, mas é por opção mesmo, né. A gente se conhece e sabe onde a gente pode ser mais útil, e então Deus tem nos permitido ser usado dessa forma, né. Tem muitas outras áreas na obra do Senhor que a gente pode ser usado sem ser liderança. Mas não deixei de ser liderança, porque em outras épocas, não agora, nós éramos muito consultados pela nossa experiência ao longo da vida.
Uma curiosidade é que quando nós chegamos aqui, a igreja não tinha berçário. E aí eu engravidei do Adriano no ano 2000, né, ele nasceu no ano 2000, e a partir daí é que a gente viu a necessidade de criar um berçário, né. E tinha também nessa época outras irmãs também com filhos pequenos, né. E foi a partir dessa época que foi criado, primeiro naquela salinha lá, a primeira, né, e depois é que foi expandindo. Não tinha essas classes todas que tem hoje, né, sala de classe, não tinha a parte de cima, né, depois é que foi feita a parte de cima. Então assim, muito bom porque, graças a Deus, né, tivemos oportunidade de colaborar, né, com a obra aqui, nos ministérios, né, e graças a Deus, a nossa igreja tem sido muito abençoada. É, eu não sou da liderança da Unife assim, nós temos um grupo, né, a liderança sempre antigamente era outra liderança, mas atualmente é a Lúcia e a Wanderleia, né. Então a Priscila está chegando, outras meninas mais novas estão chegando, né. Então assim, mas, sempre nós tivemos, desde que nós chegamos, fiz parte da União Feminina, né, e aprendi muito com as irmãs, a maioria delas já não estão mais no nosso meio, né, mas eu não foi diretamente, eu estive na tesouraria da União Feminina, né, mas na liderança realmente eu não estive, né. Mas é um ministério muito abençoado da igreja também, que Deus tem me dado a oportunidade de participar. Muito bom. Ano passado, a Lídia conduziu a União Feminina, né. O estudo do livro foi conduzido muito por ela e ela ajudou muito as irmãs, no aprendizado ao longo do ano. Isso foi notável ano passado. Mas é cansativo, não é fácil. Fazer o serviço como ela fez é bem difícil, mas Deus a abençoou. Esse ano já vai ter outra irmã que vai atuar nessa área. Quanto a mim, eu tenho sido usado na direção da escola dominical, né, condução da ceia do Senhor, que eu aprecio muito, e direção de outras reuniões. Os irmãos sempre que me colocam nessas direções, né. Deus tem nos usado nessas áreas. Nossos filhos, o Adriano é o último, né, o temporão, mas nós temos a Cecília, que mora aqui em Juiz de Fora, se casou com o André e tem 2 filhos, que é o Nicolas e o Gustavo. Que reúne aqui na igreja, né. Sim. E temos a Marisa, que quando ela e a Cecília vieram, elas já tinham a faixa de 12, 13 anos, por aí. Eram pré-adolescente, né. E aí, a Marisa, uma certa época, no início dos anos 2000, né, ela quis se dedicar ao ministério, né. E ela participou de um projeto lá no Nordeste, chamava Promini. Não sei se ainda tem esse projeto, acho que não. Ela participou, né, lá em Ceará-Mirim, né. E nessa época, Luizinho já estava lá, né, Luiz e Lília já estavam lá. E ela participou desse projeto, né. Jovens de outros lugares foram É, juntos. até dos Estados Unidos veio Jovem. um rapaz. E aí ela decidiu, falou: "Não, eu quero servir ao Se Senhor". preparar mais É, para servir ao Senhor de tempo integral. então como a gente já frequentava o Palavra da Vida, né, desde 96, né, bem, aí ela falou assim: "Não, eu vou fazer o curso do Palavra da Vida". Ela fez, né, e lá ela conheceu o Fabiano, né. Depois continuou estudando, É. fez mestrado lá no Palavra da É. Vida. E aí eles casaram, né, tiveram o Daniel, mais velho, aqui no Brasil, né.
Aí decidiram, o Fabiano queria fazer mestrado lá nos Estados Unidos, e aí quando o Danielzinho estava com 2 anos, eles decidiram ir para os Estados Unidos para estudar, né, no seminário. E aí eles foram no ano 2015. E aí lá nasceu também o Benjamin e a Elizabeth. E eles estão lá até hoje, né. E o Adriano, esteve conosco até os 15 anos, né, chegou a se batizar, né, mas logo em seguida ele se afastou, né. Então nós continuamos orando para que o Senhor traga o Adriano de volta. Olha, eu estou muito feliz com essa iniciativa de vocês. A igreja precisa de memória. Quanta coisa será revelado por certo aqui que a gente não lembrava mais, né. Tô me lembrando aqui que o Claudinei foi meu aluno na escola dominical, durante um número de anos, da Preta. E a gente hoje vê a família formada, os meninos servindo ao Senhor aqui. Isso para nós é muito gratificante. Essas coisas vão ser lembradas, vão ficar registradas. Isso é muito bom, porque isso é memória da igreja. Quem não tem memória, não tem futuro. Eu vejo assim. Então, um elogio que eu quero fazer aos irmãos que estão se dedicando com o trabalho que a gente sabe que dá, mas para construir essa memória da igreja. E uma curiosidade também, né, a igreja esse ano faz 45 anos, né, e nós vamos fazer 45 anos de casados também. Então, quando o ano que nós estávamos casando, a igreja estava iniciando, né. Então é uma bênção. Nós estamos aqui há 31. Vai fazer 31 anos.